Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, estou mais uma vez aqui partilhando conhecimento com vocês do nosso livro Pão Nosso. Vamos ver quem vai entrar. Muito boa noite, pessoas lindas. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Certo? Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Muito bom tê-la por aqui. Certo? Todos bem, apesar do frio? Novamente nos atinge, né? Abençoado. Quem mais? Olá novamente. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e venho aqui mais uma vez partilhar o conhecimento com vocês do estudo continuado do livro Pão Nosso, tá certo? Vamos já breve para os recadinhos. Oi, querida Hilda. Tudo bem? Faz muito tempo que eu não te vejo. Certo, certo. Vamos ver quem mais está entrando. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Os recadinhos que a gente já tem de praxe é sentar num lugar confortável, que você possa ouvir bem a palestra, absorver as informações da reflexão no dia de hoje, com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Boa noite, querida Alessandra, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Próximos recadinhos, sentar no lugar confortável, né, para escutar a palestra, separar uma garrafinha com água para ser fluidificado no momento do passe, tanto para você como para o seu marido ou para a sua esposa, filhos, né, seus entes queridos, e também para o seu pet, que também é de grande valia. Tá ok? Que mais? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal. Boa noite, querido Manuel, seja bem-vindo. Boa noite, Joelma, seja bem-vinda. Isso aí. Então, a água para ser fluidificada tanto para você, para o seu ente querido, para o seu pet. Sentar num lugar confortável. Até aí tá ok. Nomes para as vibrações. A gente pede que coloca em duas listas, né? Em dois momentos. Escreve o nome para as vibrações de todas as pessoas que estão encarnadas e no finalzinho você coloca encarnado para receber as vibrações. E se você quiser colocar as vibrações também para os desencarnados, pode, não tem problema nenhum. Descreve o nome completo da pessoa e no finalzinho que você escreveu todos os nomes, você coloca desencarnados, porque a gente coloca em listas separadas para fazer as vibrações. Tá ok? Então, outros recadinhos muito importantes. Para quem não conhece, a nossa associação espírita está funcionando presencialmente nos dias terça, durante a semana, terça e quinta-feira, no horário das 20 horas, né? Às 20 horas, a partir das 20 horas. Durante da sexta-feira, a partir das 14 horas. No sábado, muito importante, a gente tem a evangelização das crianças a partir das 9 horas da manhã, ok? Quem quiser levar as crianças também de 0 a 16 anos, se eu não me engano. Não, desculpa, de 4 a 16 anos para ser evangelizada, pode levar. Eu já vou passar o nome também da onde que é o nosso endereço. Então, ó, de terça e quinta, as palestras presenciais a partir das 20 horas. Sexta-feira, a partir das 14 horas. Sábado, no período da manhã, a partir das 9 horas da manhã, que é a evangelização das crianças. E aos domingos, a gente também tem a palestra no período da manhã, que seria em 3 horários, às 9, às 10 e às 11 horas. Tá ok?
Agora a gente vai para um recadinho muito importante para quem quiser participar presencial. Lembrando que para estar presencial você tem que ligar lá via WhatsApp, né, no telefone do WhatsApp, ou mandar uma mensagem no WhatsApp falando o dia que você vai durante a semana, o horário, né, que você quer ir e o nome completo para estar comparecendo. Tá ok? Pode ser via WhatsApp, mensagem no Facebook, no Messenger ou presencial com a DEIS. Bacana? Certo. Lembrando que para estar lá presencial você tem que estar utilizando a máscara, você vai estar o afastamento lá tudo certinho, todo mundo utiliza a máscara, mesmo que esteja aprovada a liberação da máscara no estado de São Paulo, a gente ainda está seguindo os protocolos de cuidado para não houver contaminação. Beleza? Então, presencial, utilização da máscara para estar tudo seguro e assim seguir as palestras. Para estar presencial, você tem que colocar o nome na lista, tá beleza? E se você não puder, se você marcou o seu nomezinho lá para ir na palestra presencial e você não consegue comparecer no dia, liga, ou um dia antes, se você não puder, liga avisando que você não consegue ir, porque assim a gente cede o lugar para outras pessoas que também vão querer no horário que você escolheu. Belezinha? Maravilha. Então, deixa eu dar uns boa noites aqui, eu já dou continuidade nas respostas. Então, dei boa noite para Joelma. Quem mais? Cris, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, seja bem-vinda. Quem mais? Maria do Carmo, minha querida aluna, seja bem-vinda. Elza Araújo, boa noite, seja bem-vinda também. Liege, seja bem-vinda, muito boa noite. Querido Eric Mericaio, seja bem-vindo, meus queridos amigos, trabalhadores da Casa do Caminho também. Airan, seja bem-vinda, muito boa noite. E Carla, seja bem-vindo, muito boa noite. Certo? Então, outros recadinhos muito importantes que a gente precisa fazer é: a casa, ela vive de doações, né? Todas as doações que vocês nos entregam, a gente reverte isso em vendas no nosso bazar para a gente ter uma renda monetária e assim fazer o pagamento dos nossos compromissos. Os compromissos são água, luz, o telefone e o aluguel. Beleza? Maravilha. Outra coisa importante, através das doações dos alimentos que vocês nos dão, a gente consegue aí fazer a formação de cestas básicas e entregar para as famílias que a gente faz um atendimento fraterno. Tá ok? Maravilha. Não deixam de fazer as doações de vocês, que é muito importante. Assim a gente consegue manter, né, essa caridade aí com muito amor, com muito carinho e com muita alegria. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. As palestras via Facebook, né, que são gravadas aqui via Facebook, são ao vivo, mas ficam gravadas na página do Caminho. Depois elas são colocadas na rede lá no YouTube, também no canal da Casa do Caminho. Tá ok? Então, as palestras elas funcionam de terças, quintas e aos domingos, no horário das 20h20. Às 20h20 a gente dá início aos recadinhos e quando for 20h30 a gente dá início aí à nossa palestra. Tá ok? Lembrando também, a gente está dando o estudo continuado aqui do livro Pão Nosso. Estamos na lição 149, né? O título é Crer em Vão. Para quem quiser acompanhar, dessa versãozinha que eu tenho aqui, é a página 323. Tá ok? E para quem quiser também acompanhar o trecho evangélico que a gente também estuda, né, que o Emmanuel nos traz, é o livro, né, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Tá ok? Mais um momentinho, deixa eu ver quem entrou. Tá vendo aí, ó? Pessoal agradecendo. Sueli, boa noite, minha querida amiga e aluna também. Joelma está agradecendo. A gente agradece também, Joelma, pelo auxílio, né,
nos fornecido aí pela relação ao trabalho que a gente faz, com muito amor, com muito carinho e também com muita compaixão. Certo? Maravilha! Boa noite, querido Décio, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia Seixas, seja bem-vinda. Muito bom ver você aqui. Tá ok? 20h30, todos prontos? Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, os pensamentos ligados a Jesus e toda a equipe espiritual. E quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum você manter os seus olhos abertos. Só pedimos que você mantenha os seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus com muita alegria e com muito amor. Tá ok? Boa noite, querido Adailto. Seja bem-vindo também. Bora? Então, nesse exato momento, vamos ligar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar. E assim, de mentes abertas e coração aberto, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, que através dessa encarnação buscamos aperfeiçoamento da nossa conduta moral, intelectual e espiritual, buscando nos desenvolvermos e nos tornarmos novas criaturas. Agradecemos também ao nosso querido Mestre Jesus, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, que nos auxilia diariamente, que nos estende a mão. Apesar das nossas dificuldades, nós estamos sempre amparados, com muita alegria e com muito amor. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontra dentro do nosso lar, aos enfermeiros, às enfermeiras, aos médicos, ao Dr. José Maurício, que é o dirigente espiritual da Casa do Caminho. Vamos agradecer também aos nossos mentores em particular, que também nos auxiliam diariamente, nos orienta, nos fornece paciência, nos ensina a ter paciência. Vamos agradecer também aos professores que cedem um pouco do seu momento para nos instruir, para nos dar entendimento através do estudo evangélico, da reflexão no dia de hoje. Vamos agradecer os alunos e também vamos agradecer aos irmãos e irmãs espirituais que se encontram no nosso lar, que através dessa oportunidade buscam a melhora da sua conduta, adquirem um pouco mais de conhecimento também através dessa oportunidade e assim seguem na fenda da evolução. Nesse momento, querido Deus, querido Jesus, permitam que compreendamos os estudos de hoje, permita que colocamos na nossa consciência e inconsciência todas essas reflexões e também nos ensina humildemente a colocar em prática para nosso aperfeiçoamento. E assim, queridos mestres, damos início a mais uma palestra no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom, né? A gente estar em sintonia aí com a espiritualidade, com muita alegria e com muito amor. Então, bora lá. Nossa versãozinha de bolso aqui, do capítulo do livro Pão Nosso. Esse livro é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Tá ok? Então, capítulo 149. Crer em vão, O título que Emmanuel traz no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 2. Ele inicia-se assim, escrito por Paulo. Pelo qual também sois salvos. E se o retiverdes, olha lá. Se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, Paulo escreveu essa carta a 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 2. Para a gente ter um pouquinho de entendimento, a gente vai lá no trecho evangélico para adquirirmos mais um pouquinho de conhecimento. Então, ele começa assim:
O título dessa parte é A Ressurreição de Cristo. Ele inicia: agora, irmãos, né, Paulo descrevendo, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês, né? Paulo dizendo, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Então, Paulo ele já começa assim, dizendo que se a gente se manter firme no evangelho, né, que Deus nos forneceu através de Jesus, a gente precisa ficar firme no evangelho, porque assim a gente sai das nossas inclinações, para de fazer os erros, fazer más escolhas e adquirimos um pouco mais de conhecimento e vamos nos desenvolvendo na fenda da evolução. Aí ele continua: a não ser que não tenha adiantado nada a vocês crerem nele. Então, se Paulo, que pregou o evangelho naquela época, e as pessoas que receberam esse estudo evangélico, essas reflexões evangélicas, não creram nesse evangelho, nada vai adiantar, porque vai ficar aquele famoso entra no ouvido e sai por outro, e você não absorve nenhuma informação, não absorve nada para o seu desenvolvimento e você não evolui e você fica estacionado na fenda da evolução. Aí ele continua no versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois a 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, olha lá, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, e de todos, ele apareceu também a mim, né, Paulo, para que apareceu para mim também, né, apareceu também a mim, como alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos. Até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e graças a ele que ele me deu, não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. E por fim, assim não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Então, olha lá. Então, Jesus apareceu para todos os seus discípulos, né, para todos os seus apóstolos. Depois do tempo, né, ele apareceu para Paulo, que antigamente era Saulo, né? Ele era um rapaz da lei, né, que cobrava impostos e perseguia as igrejas em relação a isso. E graças a Jesus, né, que deu a ele a oportunidade de renovação de um ser, ele absorveu todos os ensinamentos de Jesus, colocou em prática e foi pregar o evangelho, foi ensinar as outras pessoas. Olha lá. Então, para a gente entender agora o que Emmanuel nos traz na reflexão de hoje. Olha lá. Qual acontece muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença, que crê, né? Que não alcançam em longos períodos de luta terrestre
a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Então, vamos trazer para os dias de hoje para a gente ter compreensão. Todos nós, né? Muitos de nós, assim por dizer, não chegarão ao amadurecimento espiritual planejado no período que está na Terra, né? Nas existências que estão por vir. Por quê? Para a gente entender isso, a gente vai colocar mais à frente. A gente recebe todos os ensinamentos evangélicos, né? E quais de nós coloca em prática esses ensinamentos? Quais a gente absorve essas informações e coloca em prática? Né? A gente tem que lembrar do texto dito anteriormente. Se Paulo, naquela época, né, repassou o evangelho a todas as pessoas que ele estava passando, né, nas cidades e ensinando o evangelho de Jesus, quem absorveu e quem colocou em prática? Muitas pessoas conseguiram e outras não. Isso que está dizendo aqui. Nem todo mundo vai conseguir chegar ao amadurecimento espiritual, por mais todas as existências que passam. Porque a gente vai entender lá na frente. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o evangelho. Então, ele quis dizer o quê? Se a gente absorver as informações evangélicas para nós, né, guardar para nós, seremos salvos. Por que seremos salvos através do evangelho? Porque aqui está contido os ensinamentos de Jesus, né, de Deus, que vem nos ensinar a ter uma postura moral mais correta, uma postura espiritual mais correta, uma postura intelectual mais correta, e assim vivenciarmos a experiência terrestre da melhor forma possível, que é assim que está trilhado na nossa vida. Tá ok? Se a gente guardar essas informações evangélicas e colocar em prática. Aí ele continua. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, né? Em nós referindo-nos serviços diversos. Alessandro, por que isso está dito aqui, né? Por que isso foi escrito aqui? Bom, para a gente entender um pouquinho em relação a isso. Todos nós, né, na seara de Jesus, na seara de Deus, há campo para todas as pessoas trabalharem. O campo que eu digo é a divulgação do Evangelho, na sua experiência de vida. Você se tornar o exemplo do Evangelho vivo na Terra. Como que eu posso trabalhar servindo a Deus? Tendo uma boa conduta, sendo um exemplo dentro de casa, sendo um exemplo dentro da sua sociedade onde você vive. Alessandro, eu quero trabalhar para Jesus dentro de uma casa espírita. Ok. Alessandro, eu quero trabalhar dentro de uma igreja católica. Ok. Eu quero trabalhar no centro de Umbanda. Ok. Se esse trabalho edifica você e faz bem para você e para a sociedade, vá em frente. A seara de Jesus, como é dito, tem espaço para todo mundo, mas para trabalhar na seara de Jesus, você tem que estar disposto a trabalhar e se desenvolver como uma pessoa e como espírito. Olha lá, hein? Olha a responsabilidade que a gente já vai adquirindo quando a gente se torna um discípulo de Jesus. Ele continua. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem nas estatísticas e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, para a gente ter mais um pouquinho de entendimento sobre essa passagem.
Não tem problema nenhum. Jesus não impede, e nem Deus nos impede de a gente se desenvolver intelectualmente. Mas uma questão, né, o porém disso é que a gente pode desenvolver o nosso lado intelectual, né? E para a gente acrescentar a mais nesse nosso desenvolvimento, a gente tem que colocar em prática. A gente tem que vivenciar o Evangelho. Alessandro, isso é muito difícil. Lógico que é difícil. Quando a gente está no caminho certo para o nosso desenvolvimento, a gente toma consciência das nossas ações, a gente toma consciência daquilo que a gente fez, tanto nessa vida, e se for permitido nas outras vidas, né? Para a gente corrigir. Se a gente perceber que o mal que a gente está recebendo não foi causado nessa vida, foi algo lá atrás que fizemos. E como que a gente faz isso? Tendo uma postura, sendo forte, corajoso, crer em Deus, crer em Jesus, manter a nossa fé e manter que esses desafios que a gente recebe diariamente, a gente vai ter que resolver. Muitas das vezes, a gente tem que desenvolver o nosso lado intelectual, o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, porque assim a gente está vivenciando o Evangelho, que a gente está sendo colocado em prova. Para a gente entender mais ou menos um pouquinho disso, quando a gente está no lado espiritual, a gente adquire o lado teórico, assim por dizer. Né? A gente já sabe de tudo, sabe como se portar e tudo mais. E quando a gente vem para a Terra, a gente vem colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Ah, Alessandro, mas eu não estudei isso. Você pode ter estudado no passado. E quando for uma hora certa, você vai ter uma conduta mais digna. Mas, para você aperfeiçoar isso, você precisa estudar o livro, os estudos evangélicos. E assim você vai ter o amadurecimento e você vai crescendo cada vez mais. Então, tem muitas pessoas que só pensam no lado intelectual, né? Só pensam no lado de reter o conhecimento e não passar. O reter conhecimento atrasa tanto você e também pode atrasar as pessoas que estão do seu lado, porque você tendo essa informação, você sabe agir da melhor forma possível, sabe ter uma boa conduta e deixa de ser o exemplo daquela sociedade que você está vivendo. Então, se você quer desenvolver o seu lado intelectual, vai estudar, vai se desenvolver, né? E assim coloque em prática para o seu aperfeiçoamento. E ele continua: é é imperioso reconhecer que toda tarefa digna, de toda tarefa digna se reveste de utilidade ao seu tempo, de conformidade com os ensinamentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Olha lá para a gente entender. Vamos lá de novo. Vou repetir esse trecho para vocês guardarem. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade ao seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, o cristianismo nos desdobra ao olhar. É imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Então, toda a informação evangélica que você recebe, você tem que reter em você e colocar em aplicação, porque assim você está se tornando o evangelho vivo na terra. É isso que Deus e Jesus nos espera. Espera isso de nós, né? Que a gente retenha informação, que a gente corrija as nossas imperfeições e a gente coloque em prática
para servir de exemplo dentro do nosso lar, né, que é o nosso maior desafio aí para o nosso aprendizado. E quando a gente consegue aplicar isso na nossa vida, a gente consegue se tornar um exemplo para outras pessoas. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, fulano tá tão diferente. O que está acontecendo com ele? Que ele era de um jeito e agora ele está totalmente de outro. Aí as pessoas vão lá investigar e descobrem que você está servindo a Deus e servindo a Jesus, sendo esse evangelho vivo. As pessoas falam assim: nossa, isso é Deus e Jesus na vida dele. E as pessoas vão se inspirar e começar a se transformar. Nossa, eu era assim de um jeito e eu me espelhei em fulano e eu consegui melhorar a minha postura, a minha conduta, o modo de eu conversar com as pessoas, a modo de eu me expressar com as outras pessoas, e assim eu estou vivendo melhor. E assim como é dito, cada um, né, recebe, né, aquilo através das suas obras, e cada um vai seguir o momento da sua evolução. Cada um tem o seu tempo. Mas, uma coisa que eu vou recordar para vocês agora: se você tem essa oportunidade de desenvolver o seu lado espiritual, o seu lado moral, o seu lado intelectual nessa encarnação, bicho, bora para cima, arregaça as mangas aí e vai estudar, vai colocar em prática todo esse evangelho e assim você vai se tornar uma outra pessoa. Ah, mas eu não quero fazer nada disso nessa vida, eu quero deixar para outra. Aí complica, por quê? Na hora que quando você desencarnar, vai puxar uma listinha lá para você e vai falar assim, ó, você teve todas essas oportunidades aqui e você não quis desenvolver nenhuma. Aí depois não adianta falar que você não sabia disso, porque você está recebendo estudo evangélico. Aí se você não aplica, aí depois você sofre as consequências das suas más escolhas. Tá ok? E por fim, né, para a gente finalizar aqui, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro de Jesus, né? Está escrevendo, ó, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Aí, ó, você é um evangelho vivo, viu? O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, se você está recebendo um estudo evangélico e você não coloca em prática, sinto muito em lhe dizer, mas você vai ser responsável pelas suas ações. Mas, se você está recebendo um estudo evangélico, guarde as informações. Se você não compreendeu, vai estudar, vai adquirir um pouquinho de conhecimento. Se você não sabe, na Casa do Caminho, temos, né, os colaboradores lá, que são os estudiosos, que dão aula, que podem tirar, né, te darem uma orientação sobre o que você está precisando e assim você guardar as informações e colocar em prática para o seu aperfeiçoamento. Tá ok? Então, se você recebeu o Evangelho, guarda, retém, busca colocar em prática, busca se desenvolver e se tornar uma nova pessoa e seguir na fenda da evolução. Tá certo? Espero ter explicado certinho para vocês. Me perdoa, eu passei uns 4 minutinhos aqui. E a gente vai para uma das partes mais gostosas também, né, da nossa palestra, que é o momento das nossas vibrações, que a gente vai doar os nossos melhores sentimentos. Depois a gente vai para o nosso passe e finalizar com o nosso... Vamos fazer o encerramento. Tá ok? Bora lá? Quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, mas seu pensamento ligados a Deus e a Jesus. Perfeito? Então, nesse exato momento, vamos ficar relaxados, manter os nossos pensamentos ligados à espiritualidade. Vamos abrir o nosso coração
em nosso coração vai vibrar com muito amor, com muita alegria, ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de escola, que nos serve de sala de aula para o nosso desenvolvimento. Vamos doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a nossa compaixão. E assim, a todos os dirigentes políticos de todas as nações, inclusive do nosso Brasil, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso desejo de melhora, a nossa conduta, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa compaixão. E a todos os irmãos e irmãs que se encontram em guerra, através de um pensamento, e através das suas ações, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz, a nossa esperança e a nossa fé. E assim eles possam cessar essa guerra. Vamos também mover muita luz os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente, que através de seus pensamentos errôneos escolheram fazer más ações e assim estão colhendo o que plantaram. Que eles recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão e a nossa fé, o nosso desejo de melhora também. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e também dos seus lares, recebam o nosso amor, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam a nossa paz, o nosso amor, o nosso carinho, que eles estejam cobertos de amor e de alegria e assim possam passar esse momento de dificuldade através do frio com muito amor, com muito carinho e que tenha boas pessoas que possam doar cobertores, possam doar alimentos e assim eles prosseguirem na fenda da evolução através desses aprendizados. Vamos também envolver em muito amor, em muito carinho, muita compaixão aos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação, nos orfanatos. Recebam o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria e a nossa compaixão também. A todos os irmãos e irmãs, seus dirigentes religiosos de todas as nações, de todas as crenças, recebam o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa sabedoria, o nosso discernimento e que possam conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, humildemente pedimos a Deus e a Jesus que possamos vibrar com nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração e da nossa mente todo o amor, toda a paz, toda a coragem, toda a sabedoria e assim prosseguimos no nosso desenvolvimento. E também vamos deixar em aberto com a espiritualidade um pouco mais de amor, de alegria, de sabedoria, de paz e harmonia, para onde foram levados ser utilizados da melhor forma possível. Nesse momento, agradecemos, Senhor, por esse momento de doação, com muita alegria, com muita compaixão. E nesse exato momento, os nossos irmãos e irmãs que já se encontram no nosso lar, já estão nos envolvendo no manto de proteção do nosso querido Mestre Jesus, nos envolvendo em muito amor, em muita alegria, e nesse exato momento que cada um de vocês, no seu íntimo, converse com Jesus, pedindo a cura das suas doenças da carne, da doença do espírito, pedindo que vocês tenham mais equilíbrios emocionalmente, que vocês tenham mais amadurecimento, que vocês possam adquirir um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor, um pouco mais de alegria. E assim que vocês vão conversando com Jesus, os nossos queridos irmãos e irmãs vão nos tratando, vão organizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos centros de força, vão doando todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão, toda a fé, toda a esperança. E assim, como os nossos queridos irmãos e irmãs nos dizem,
Somos um instrumento do Senhor aqui na Terra. Para buscar o nosso desenvolvimento, precisamos colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo. Através da prática, a gente adquire o amadurecimento, vai desenvolvendo a nossa fé, a nossa esperança, e cada vez mais a gente sobe um degrau na evolução, chegando um pouco mais perto do Criador. Quando a gente faz isso, a gente quebra as nossas paixões inferiores, as nossas inclinações vão sendo corrigidas e assim vamos viver cada vez mais felizes. Se estamos aqui, vamos pegar aquele famoso exemplo. Se a gente está com a faca e com o queijo na mão, basta a gente utilizar da melhor forma possível e assim seguir o nosso caminho. A gente está sempre sendo amparado, sempre sendo orientado, mas para a gente compreender o amparo e as orientações, precisamos estar com as nossas mentes limpas, que a gente possa estar em equilíbrio. Como que a gente faz isso? Através das nossas orações, através da conexão e reconexão com Cristo e com Deus, e assim a gente vai receber a mais daquilo que a gente espera, com muita alegria e com muito amor. Nesse momento, os nossos irmãos e irmãs agradecem a oportunidade e pedem que nesse momento estendamos as nossas mãos e assim podemos pensar em uma flor do nosso agrado, com um perfume que nos alegra, que nos envolve em muito amor e com muita alegria. A gente vai aumentar essa flor de um tamanho muito grande. E quando a gente aumentar, a gente vai escolher um canto da nossa casa e depositá-la nesse canto. Porque essa flor ela vai transmitir todo o amor, todo o carinho, toda compaixão, trazendo equilíbrio para o nosso lar. Mas os nossos irmãos nos orientam para que continuamos que essa flor perfumada, vibrando todos esses melhores sentimentos, cabe a nós mantermos firmes, mantermos em equilíbrio através das orações, através da nossa paciência, e assim a gente consegue aí viver da melhor forma possível. Tá ok? Os nossos irmãos já fluidificaram as nossas águas, logo mais a gente pode beber com muita alegria e com muito amor. E assim vamos dar por encerrado o estudo de hoje, agradecendo a Jesus e a Deus por mais essa oportunidade. Pedimos orientação para a nossa semana que vai começar, que tenhamos mais coragem, que tenhamos mais sabedoria, com muita alegria, com muita compaixão, com muita mais harmonia. E é assim que possamos estar aqui na próxima palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. muito bom, né? Não é fácil não, rapaziadinha. Quem quiser tomar água para ser fluidificada, já foi fluidificada, pode tomar, pode tomar, né? Isso é muito bom. É muito bom a gente estar nesse estudo evangélico, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando o nosso amadurecimento. E estamos aí, todos unidos para um bem comum, né? Que possamos vivenciar esse evangelho no caminho que Deus nos colocar, com muita alegria, com muita compaixão, e que mantenhamos firmes, né? Todo esse aprendizado e também possamos nos tornar um bom exemplo dentro do nosso lar e dentro da sociedade onde a gente está dentro, está inserida. Então eu vou dar mais uma boa noite aqui pro pessoal e assim eu vou dar um encerramento, tá ok? Deixa eu ver quem entrou aqui por último. Aqui é da Ailton, Elza. Querida Denise, muito boa noite, seja bem-vinda. Sueli, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, muito boa noite. Pessoal mandando suas vibrações. Edinalva, seja bem-vinda. Quem mais? Angelina Colombo, seja bem-vinda, minha querida amiga.
Eric mandando, Décio, Sueli, Marlene Souza. É isso, Marlene Souza? Deixa eu ver que coisa passou aqui. Marlene Souza, isto mesmo. Nailton mandando as vibrações, Eric, pessoal mandando seus coraçõezinhos. Muito bom. Maria do Carmo, Denise mandando seus corações. Isso aí, gente. Regina Mobará, compartilhe a página do Caminho, né, para a gente levar esse estudo evangélico para mais pessoas. E assim, eu agradeço mais essa oportunidade, que vocês e nós tenhamos uma ótima semana e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.